Fala galera vascaína, Navios na área trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E vamos falar aqui a respeito, fazer uma análise a respeito do trabalho do Pedro Emanuel, nosso técnico que chegou agora e trouxe uma solidez defensiva ao Vasco da Gama. Entendendo que com 8 jogos que o Vasco teve no comando do Pedro Emanuel, 4 jogos sem sofrer gols. Desses 8 jogos, 7 gols marcados, 5 gols sofridos, 17 chances criadas, 6 chances cedidas ao adversário, 54,3% de posse de bola, dificuldades para empurrar a bola para dentro é o que o Pedro Emanuel agora está tentando, né, melhorar, porque com os atacantes que nós temos ainda não conseguimos deslanchar. São eles, Brenner, que acabou de se machucar, né, depois de desencantar com 2 gols, se machucou, Spinelli, que chegou fazendo gol e agora deu uma parada, e o David também, que no atual momento foi contratado para ser esse homem-gol e também ainda não conseguiu deslanchar. Agora temos aí Facundo Colídio, que chegou para ser esse centroavante. Porém, lá no River Plate ele jogava como segundo atacante. Era o homem que fazia, né, esse vai e volta com o centroavante para poder surpreender os defensores, né, nas costas dele. Temos também mais 4 jogadores que têm a obrigação de estar fazendo gols no Vasco da Gama. São eles: Andrés Gomes, Adson, Nuno Moreira e Marino Inestruza. São os pontos ofensivos do Vasco da Gama que ajudam muito também a poder estar empurrando a bola para dentro. Porém, desses jogadores que eu acabei de falar, tirando o Facundo Colídio, que ainda não jogou pelo Vasco da Gama, nenhum deles ainda conseguiu fazer gol, né, no comando do Pedro Emanuel. Agora, qual é a diferença do Pedro Emanuel para Fernando Diniz e Renato Gaúcho? Tirando aí Fábio Carille, que já há muito tempo não faz parte, né, do Vasco da Gama, vamos falar do Fernando Diniz e do Renato Gaúcho. O que acontece? Com o Fernando Diniz, cara, a zaga era muito vazada. Era a zaga de várzea, né, filho? Era a zaga vazada porque o Fernando Diniz insistia que tinha que sair jogando com os jogadores lá de trás, na zaga do Vasco da Gama lá. E isso fazia com que erros individuais cresciam muito. Então, quando a zaga, né, o Léo Jardim saía jogando com a zaga, acontecia de eles perderem a bola e nós tomávamos o gol. Então, o Vasco tomou muito gols com o Fernando Diniz por conta de erros individuais, por tentar sair jogando. Já com o Renato Gaúcho já era um pouco diferente, né? O Renato Gaúcho, ele pedia para os jogadores sair jogando, porém, se tivesse a necessidade de jogar a bola lá para frente e começar do meio de campo, era necessário. E o Renato Gaúcho também pedia que os volantes pisassem na área do adversário para poder estar ajudando a fazer gol. E foi o que aconteceu. Thiago Mendes e o Cauã Barros começaram a fazer gol, né? Assim também o Rojas, os jogadores que jogavam no meio de campo começaram a fazer gol, diferente, né, do Brenner, do Spinelli, do David, do Andrés Gomes, do Alisson, desses nomes que eu acabei de falar. Né? Com o Renato Gaúcho, os atacantes não estavam fazendo gol, porém os volantes estavam surpreendendo, vindo de trás e surpreendendo, né, a zaga adversária. Então isso fazia com que o Vasco saía com a vitória ou até mesmo com o empate. Porém, depois começou a deslanchar, o Vasco começou a perder e aí, filho, acabou o encanto, acabou tudo, né? O sol se fechou, nublou a parada e aí o Renato Gaúcho se aborreceu e pediu para sair. Porém, com o Pedro Emanuel, né, conseguimos agora uma solidez defensiva, porque com o Pedro Emanuel ele segura os volantes, ele não deixa os volantes pisar na área para ajudar no ataque, ele segura e com isso faz com que a zaga fique também guarnecida, ou seja, nós temos 2 linhas defensivas, temos aí o trio de volante e temos aí o quarteto lá atrás. Então isso faz com que o Vasco não sofra gols como vinha sofrendo com o Fernando Diniz e com o Renato Gaúcho. Mas, tirando, cara, o time do Vasco sofreu mais gol com o Fernando Diniz. Lembrando que a gente fazia 20 gols, tomava 21. Fazia 7 e tomava 8. Era assim, era um negócio quando não empatava, né? Mas quando eu fui ver uma pesquisa na temporada, né? No primeiro turno, o Vasco fez 26 gols e o Vasco levou 27 gols com o Fernando Diniz na primeira temporada, né? No primeiro turno do Brasileirão. Então era uma coisa assim bizarra. Fazia gol, mas tomava gol, porque a zaga era totalmente desguarnecida, era a zaga de várzea, filho. Não tinha. Já com o Renato Gaúcho, o negócio começou a equilibrar, né? Tomava gol, porém fazia mais gol do que tomava gol. Essa é a realidade. E já com o Pedro Emanuel, não está tomando gol, porém não está fazendo gol. E isso está tirando o sono do técnico
que pretende aí tentar uma reação com o Facundo Coridio aí, possa ser que amanhã contra o Santos, Facundo Coridio possa ser o homem-gol, seja esse homem que vai entrar para poder definir essa situação. E temos também o Santiago Souza, que também já chegou e pode estar trazendo também um alicerce maior, né, na defesa ali junto, né, na volância ali, né, ajudando a defesa para que a gente não venha tomar gol. Então, vamos aguardar porque temos aí também essa indefinição a respeito do Diego Carlos, que dizem que é um dos bons, um dos melhores zagueiros que possa estar vindo para o Vasco da Gama e poder estar ajudando o Vasco da Gama. Então é isso, galera. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, que isso vai ajudar muito o canal. E quem puder, né, e ir comprando aí o livrinho para poder estar me ajudando. E quem já comprou, quero deixar os meus agradecimentos, né? Alguns pais já estão falando porque o livrinho é 10, é maneiro, chegou direitinho. Então, muito obrigado, galera, pela confiança. Tamo junto, saudações vascaína. Até o próximo conteúdo. Valeu!